Canal, hoje vamos aprender um pouco, e se você tiver com alguma dúvida, né, quer ampliar seus estudos aí, a gente vai estudar hoje sobre os triângulos, né, e nesse estudo dos triângulos, a gente vai estudar três deles, né, que é o triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno, beleza? A gente vai aprender esses três triângulos nessa aula, né? Nas outras aulas a gente vai aprender também, né? Triângulo retângulo, né? E os demais retângulos também. No entanto, vamos aprender esses dois nesse momento. Esses três, certo? Vamos lá. Seguindo aqui, ó. O triângulo equilátero, né? A gente lendo aqui. Se a gente ler aqui, ó. Um triângulo equilátero é um triângulo no qual todos os três lados são iguais. E todos os três ângulos são iguais também, né? Cada um medindo 60 graus. Aqui está o que você precisa saber sobre ele. Então, aqui, ó, o que você precisa saber sobre ele está aqui. Como que eu vou identificar? Esse aqui é o nosso triângulo equilátero. E ele tem todos os ângulos iguais, ó, 60, né? 60 graus no ângulo no ponto A, no ponto B, no ponto C. E ele tem todos os lados iguais, né? Ele é equilátero, quer dizer que tem todos os lados iguais. Igual o quadrado equilátero, que também tem todos os lados iguais. E como que eu faço para medir a área dele, né? Eu vou usar essa fórmula aqui. A área é igual a raiz de 3 dividido por 4, né? Vezes azinho elevado ao quadrado, ou lado ao quadrado. Para fazer o perímetro, que é essa fórmula aqui, eu vou multiplicar 3 vezes o lado, né? 3 vezes o azinho, que é o nosso lado aqui nesse momento, certo? Então, essas são as duas formas para encontrar a área e o perímetro. A gente vai fazer um exercício aqui agora para entender melhor. Ó, a gente tem aqui um triângulo equilátero, né? Usando aqui, acompanhando a forma da área e a forma do perímetro, né? E a situação que a gente viu acima, que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, certo? Você sabe que o quadrado também ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos também iguais, sendo de 90 graus, certo? Calculando esse exercício aqui, a gente primeiro vai calcular a área. Então, a área é igual a raiz de 3 dividido por 4, que multiplica o azinho, que é o lado. O que é o nosso azinho nesse exercício? É o 6. Então, vai ser 6 ao quadrado. Logo, área é igual a raiz de 3 dividido por 4, que multiplica 36, sendo esse 6 ao quadrado 6 vezes 6, porque o nosso expoente é 2. E já dando uma prévia aqui de potência, a quantidade que o nosso expoente tiver de numeração será a quantidade de multiplicação que teremos pela base. Tranquilo? Então, 36 aqui, ó, multiplica, então vai dar 36 raiz de 3 dividido por 4. 36 dividido por 4 é 9. Então, nosso resultado área é igual a 9 raiz de 3, certo? Calculamos a nossa área aqui. Para calcular o perímetro, né, nós vamos usar essa fórmula aqui. É só a gente multiplicar 3 vezes o lado. O nosso lado aqui, ele é 6 em todos os lados, porque é equilátero. Por isso que a gente está multiplicando 3. Se fosse um perímetro de lados diferente, eu tenho que somar. Como são todos os lados iguais, basta multiplicar pela quantidade de lado. Então, 3 vezes 6, que a gente pode fazer aqui, o perímetro é igual a 18 centímetros. Certo? Então, a gente tem o cálculo da área, tem o cálculo do perímetro de um triângulo equilátero, ok?
Vamos para o próximo agora. Agora a gente tem um triângulo isósceles, né? Um triângulo isósceles tem dois lados que são iguais e dois ângulos correspondentes iguais. O terceiro lado, né? Aqui, ó. O terceiro lado e o terceiro ângulo são diferentes dos outros dois. Aqui estão formas associadas. Então aqui, ó, a gente tem a fórmula associada da área e do perímetro. Você vê que já mudou aqui o perímetro. Pelo perímetro você já vê que muda. Porque, ó, é duas vezes, ó, é duas vezes o azinho, e o nosso azinho é o quê? É o lado. O B é a nossa base. O B é a nossa base. Então, duas vezes A, porque esse A e esse lado, eles são iguais. Então, eu posso multiplicar ele duas vezes. Sendo a base diferente, eu tenho que agregá-lo ao perímetro, então eu somo o B, que é diferente dos outros dois, né? Igual no enunciado. Para calcular a área, ó, eu vou multiplicar meio vezes a base vezes a altura, certo? Então, 1 sobre 2 é vezes a base vezes a altura. Beleza? Então, para a gente achar a área, né? O que é a área? A área é o que preenche todo o espaço da minha figura. Isso é o cálculo da área. Todo o espaço ocupado dentro de uma figura. Imagina um campo de futebol, né? A gente tem um campo de futebol lá, tem os gols. Então, todo esse espaço de gramado aqui, ó, que está se ocupando o campo, é chamado de área, certo? Já no cilindro, né, figuras 3D, é chamado de volume, certo? Então, a gente tem aqui os dois cálculos, né? Para calcular a área é meio 1 sobre 2 multiplicando B, vezes a altura, que a altura é esse carinha aqui, ó, que vai justificar a altura do meio da base B até o ponto A, correto? Nota que tem o ângulo alfa e o ângulo beta, ou seja, esses dois são iguais e o beta é diferente, correto? Vamos lá para o exercício? Aqui a gente tem um exercício, certo? E a gente vai calcular a área e o perímetro. Mas nota que a gente não tem altura. Então, como que eu vou calcular a altura aqui? Para calcular a altura, o que a gente vai fazer? Nota que esse triângulo isósceles, se a gente dividir em dois, eu vou ter um triângulo retângulo. Então, pegando essa parte aqui, ó, certo? Pegando essa parte, eu vou ter a altura. Esse 20 ao mesmo lado, ele vai vir para cá. Só que a base completa aqui é 24. Dividindo ela em duas partes, ela vai ser 12, certo? Então, tirei metade para a gente calcular a altura. Como que eu vou calcular esse triângulo retângulo? Usando a fórmula de Pitágoras, né? Então, vamos lá. Para calcular metade desse triângulo, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A nossa hipotenusa aqui, né? Deixa eu pôr Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado e a soma dos catetos ao quadrado. Pessoal, coloquei o H aqui de hipotenusa, não vai confundir com a altura, né? A nossa hipotenusa nessa fórmula é a reta maior que tem e ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Esse é o ângulo de 90 graus, ó. E ela está oposta. Então, é 20 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, que é igual. A altura é o nosso cateto oposto, certo? Esse é o nosso cateto oposto, é o nosso cateto adjacente, certo? Nossa altura aqui, que a gente vai calcular, é o cateto adjacente. Por quê? Essa reta maior, que está comparada, a gente tem um menor ângulo aqui. O menor ângulo que está oposto a ele, né?
que é esse lado aqui, ele é o cateto oposto. O que está oposto à hipotenusa é o cateto adjacente. Então, a gente tem H altura, mais o cateto oposto, que é o 12, né? Que é a soma dos catetos, né? Só você pegar os catetos e elevar ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, que é igual à altura que a gente quer descobrir ao quadrado, mais 12 ao quadrado é 144. O que eu vou fazer aqui? Esse 144 está somando. Eu vou jogar ele para lá, subtraindo. Então, eu já posso fazer que h ao quadrado é igual a 400 menos 144. Logo, a altura ao quadrado, 400 menos 144 dá 256. Logo, a altura, quando eu tenho expoente quadrado, né, e chegou nessa etapa que tenho uma base elevada a um expoente, eu vou transformar em raiz. Então, esse 2 vai virar uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 256, a nossa altura é igual a 16 centímetros. Beleza? Então, a gente aqui, ó, descobriu a altura. Correto? O que eu vou fazer agora? Tendo a altura, eu vou calcular a área. Então, a área é igual a meio, 1 sobre 2, vezes a base, vezes a altura, uma vez que a gente calculou a altura. Então, A é igual a meio, que multiplica a base, que é 24. Agora, a gente pega a base completa, né? Que é o nosso Bzinho aqui, ó. A gente não tem nada a ver com o cálculo que a gente fez para achar a altura. Agora eu vou usar a base é 24, que é a base inteira aqui do meu triângulo isósceles, vezes a altura que a gente achou, que é 16. Então, a área é igual a meio. 24 vezes 16 dá 384. Logo, a área, se eu multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Quando não tem nada aqui, eu posso dizer que é 1, porque 384 dividido por 1 não altera o meu valor principal. Então, quando eu tenho multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 384, 384. Correto? Dividido por 2 vezes 1, vai dar 2. Logo, a minha área, 384 dividido por 2, vai dar 192 centímetros. Correto, pessoal? Agora, para a gente calcular o perímetro, né? Nosso cálculo ocupou aqui a lousa inteira. A gente vai calcular o perímetro, e o nosso perímetro aqui em cima, aqui, ó. O nosso perímetro aqui, eu vou calcular. Perímetro é igual 2 vezes o Azinho, que é o lado, que eu vou usar quem? Esse Azinho aqui, correto? Por que 2 vezes esse Azinho? Porque eu tenho 2 vezes ele, ó. Tenho 2 vezes a mesma situação. Mais o B. Quando eu tiver diferença de tamanho nas figuras, para achar o perímetro eu somo, né? Você vai pegar um retângulo, né? Para você achar o perímetro, é a soma de todos os lados, né? Você vai pegar, a gente vai ver mais para frente aqui o triângulo escaleno. Como ele tem todos os lados diferentes, a gente tem que somar. Eu não posso multiplicar os lados, né? Multiplico os lados ou elevo ao quadrado quando os lados são exatamente iguais. Correto? Só usando aqui, ó. Para a gente calcular aqui o perímetro. Então, para a gente calcular o perímetro aqui.
certo? Então, o perímetro, ó, o perímetro é igual 2 vezes Azinho, que são os lados congruentes, mais a base. O nosso perímetro aqui é igual 2 vezes o nosso Azinho, que é um dos lados congruentes, é 20, mais a base, né? Que é 24, né? No nosso caso aqui. Deixa eu só pegar aqui. Opa. A nossa base aqui, que é 24, certo? Então, P é igual 2 vezes 20, 40, mais 24, certo? Logo, nosso perímetro, 40 mais 24, ele é 64 centímetros. Correto? Passando para o próximo aqui. Pessoal, tiver alguma dúvida, volta por gentileza no slide, um pouquinho no vídeo anterior, dá uma analisada, volta, não vá com dúvida para os próximos para a gente poder dar sequência. Pessoal, no triângulo equilátero a gente viu que ele tem todos os lados iguais, né? E ele tem todos os ângulos iguais. Nesse triângulo isósceles, né, e no escarano também, como esse aqui, ó, notando aqui, ele tem esses dois lados iguais e esse lado aqui é diferente, certo? Ou seja, eu tenho dois ângulos iguais e um diferente. Então, para a gente, às vezes, você vai chegar em questões que você tem que achar ou esse ângulo aqui, ou esse ângulo, certo? Vai cair em questões que você vai precisar calcular o ângulo de um triângulo isósceles. Então, aproveitando que a gente está estudando os triângulos, né? Eu já trouxe uma questão aqui, a gente aprendeu como calcular a área e o perímetro. Agora a gente vai entender como que acha um ângulo. Eu peguei uma questão aqui e a gente vai resolver ela. Analisando o triângulo a seguir, o valor do ângulo BACE. O que é o BAC? Ó? B que liga A que liga C, certo? De B a A até C. Que são meus ângulos, né? B, A, BA e C. Como que eu vou calcular isso? Você concorda comigo que esses lados, uma vez que ele é igual, esses lados uma vez é igual, e sendo esses ângulos iguais e só esse diferente, você concorda que esses dois são iguais? Então, como que eu posso resolver? Como que eu vou achar o valor de x? Se esses dois ângulos, eles são iguais, você concorda comigo que eu posso fazer isso? Que 3x mais 12 é igual a 5x menos 24, uma vez que os dois ângulos são iguais? Você concorda comigo? Então, como que eu faço? 3x está somando com 12. Esse 5x está positivo. Eu vou passar para ele para lá? Negativo. Então, 3x menos 5x é igual a menos 24. Esse 12, ele está positivo. Vou passar para lá? Negativo. Certo? Tá somando. Passei subtraindo. Correto? Logo, 3x menos 5x é menos 2x, que é igual. Menos 24 com menos 12 vai dar menos 36. Esse menos 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Negativo com negativo é positivo, x é igual a 18, correto? Para confirmar que x é igual a 18, a gente vai preencher nas fórmulas para ver se bate, ó. 3 vezes 18 mais 12 é igual a 5 vezes 18 menos 24. Vamos ver se dá certo? Então,
3 vezes 18 mais 12, ele é igual a 5 vezes 18 menos 24, correto? 13 vezes 18 é 54. 54 mais 12 dá 66. 5 vezes 18 é 90. 90 menos 24 é 66. Então, eles são iguais. Ah, professor, como que eu faço para descobrir esse ângulo no ponto C? Olha que bacana. Sabendo que os triângulos, todos os triângulos, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus, certo? A soma dos ângulos, ó. Vamos representar aqui por x, exemplo, ó. A soma de todos os ângulos, ó. Um exemplo aqui, x mais x, ângulo x, e o mais ângulo x. Vamos representar por outra vez, quer ver? Ó, o ângulo x mais o ângulo y mais o ângulo z, eles têm que dar 180 graus, certo? Todos os graus aqui, todos os ângulos, tem que dar 180 graus. Você concorda comigo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu já descobri, né? Eu sei que 66 mais 66 mais x tem que dar 180. O que está sendo meu x aqui? Está sendo esse ângulo aqui, certo? 66 mais 66, ele vai dar 132, que soma com x, que é igual a 180. Correto? 132 está positivo, ele vai passar para lá negativo. Então, x é igual a 180 menos 132. X é igual a 180 menos 132 é 48. Então, 66 mais 66 mais 48 é igual a 180. Nota que tem dois ângulos iguais e um diferente. É o nosso triângulo isósceles. Certo? Pessoal, alguma dúvida, volta no vídeo, deixa nos comentários. Estamos à disposição, correto? Passando para o próximo. Agora a gente vai ver o triângulo escaleno, né? Esse triângulo também é muito importante, né? Como os outros. Só que esse triângulo escaleno, vamos ler aqui. Um triângulo escaleno é aquele em que todos os lados têm comprimentos diferentes e todos os ângulos são diferentes. Veja as formas relevantes, né? Quais são as formas relevantes que a gente tem? A gente tem o cálculo da área, né? Que é meio 1 sobre 2, que multiplica a base, que multiplica a altura. Certo? Essa é a área. Quando eu tenho essas informações, ó, eu tenho que ter essas informações para usar essa forma. Se eu não tiver essas informações, o cálculo da área do triângulo escaleno é raiz quadrada de S, que multiplica S menos A vezes S menos B vezes S menos C. O que é o AC? São meus lados. Eu tenho um lado AB, A e o C. Esse S, a gente vai calcular ele, correto? A gente chamou de S, né? É um semiperímetro, né? Que é a soma de todos os lados, que divide por 2, né? Você pode notar aqui que a gente também aqui vai dividir por 2, e nessa forma a gente vai dividir por 2. E a gente vai encontrar esse semiperímetro, correto? A gente vai encontrar o semiperímetro e depois aplicar na forma da área, beleza? Vamos ver isso no exercício e na prática. Agora que eu tinha falado lá mais para cima, nos outros triângulos, nota que o perímetro é a soma de todos os lados. Por que eu somo? Porque esse lado A, B, esse lado A, B e C, eles são diferentes. Então, eu não posso somente multiplicar. Ah, eu vou multiplicar 3 vezes os lados. Não tem como, que eles não são iguais. Então, quando os lados não são iguais, eu somo todos os lados. Correto? Vamos ver isso na prática?
Exercício do triângulo escaleno. Ó, deixei a fórmula aqui da área, onde esse S, que é um semiperímetro que a gente vai achar. Por que semiperímetro? Porque a gente soma o mesmo cálculo do perímetro, ó. A gente soma o mesmo cálculo do perímetro e divide por 2, semiperímetro. Beleza? Vamos lá. A gente tem um triângulo isósceles aqui em que eu tenho um lado 8 centímetros, esse outro 6 centímetros e 10 centímetros diferentes. Então, são diferentes. Eu não tenho altura, somente a base. Então, eu não posso usar essa fórmula, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Quando eu tiver altura, né, que geralmente vai estar localizado aqui, ó, também eu posso calcular, né, porque aqui, ó, se eu tiver altura, eu posso achar aqui no triângulo retângulo. Mas vamos trabalhar com essa fórmula aqui. Correto? E também, né, vamos supor que eu quero descobrir a altura, pega o triângulo retângulo aqui, descobre a altura e joga nessa fórmula. Ou a gente vai trabalhar com essa fórmula padrão de cálculo de área aqui. Correto? Vamos lá. Nesse cálculo, o que vai ser o meu A? Esse vai ser meu lado A, esse vai ser meu lado B, e aqui vai ser meu lado C, certo? Vamos lá. Então, para calcular o semiperímetro S é igual à soma de todos os lados, que é 6 mais 8 mais 10, que divide por 2. S é igual a 6 mais 8 mais 10 vai dar 24, que divide por 2. S, 24 dividido por 2 é 12. Agora, a gente vai usar essa fórmula da área. Então, a raiz de 12, certo? Que multiplica 12 menos A, que é o nosso 6, que multiplica 12 menos B, que é o 8, e que multiplica 12 menos 10. Correto, pessoal? Então, fazendo aqui, a raiz 12 menos 6 é 6. Então, 12, mantém o 12, que multiplica 12 menos 6, 6, que multiplica 12 menos 8, né? 4, que multiplica 12 menos 10, que é 2. Logo, a área é igual. 12 vezes 6, pessoal. A gente vai calcular a área aqui, certo? E 12 vezes 6 dá 72, né? 12 vezes 6, 4 vezes 2 é 8. Então, a raiz de 72 vezes 8. Logo, a área 72 vezes 8 é 576. A raiz quadrada de 576 é 124. Perdão, é 24. Nossa área é igual a 24, que é a raiz de 576. Só apagar aqui. Perdão, deixa eu já apagar aqui e fazer de novo. Então, opa, peraí. Então, a área é igual a raiz de 76. A área é igual a 24. Pessoal, então a gente calculou e chegamos aqui no cálculo da área pela forma, a primeira forma, né? Como eu falei, eu posso calcular aqui também a altura. A altura da base até o maior comprimento, maior ponto. Posso usar aqui triângulo retângulo também. Daí você vai ter que trabalhar e vai achar. Certo? Então, calculamos a área, é 24 centímetros. Certo? Então, esse é o cálculo da área.
como que eu vou achar o perímetro? Né? O perímetro é a soma de todos os lados. Como que eu acho o perímetro? Né? Vamos ver se cabe aqui. Para calcular o perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro é igual a 6 mais 8 mais 10. Nosso perímetro é igual a 24 centímetros. Beleza? Então, achamos a área e o perímetro. Aqui, uma outra equaçãozinha aqui, envolvendo ângulos novamente e usando um triângulo escaleno, né? Você nota aqui que eu tenho um ângulo interno e externo, né? A gente vai analisar isso aqui agora. Então, tem um ângulo interno e externo. E ele quer saber o valor do ângulo alfa, certo? Considere o triângulo ABC, em que um ângulo externo em graus mede 3x menos 15 graus, e os ângulos internos desse triângulo mede 2x mais 30 graus e x mais 21 graus, conforme a figura. Qual a medida do ângulo alfa? Então, vamos lá. Pessoal, esse ângulo aqui, ó, 2x mais 30, 3x menos 15, ele tá formando um ângulo aqui, ó, de 180 graus. Por quê? Ele é metade da circunferência. Circunferência é 360 graus, dividido por 2, 180 graus. Então, você concorda comigo que... Deixa eu mudar a cor da tinta aqui. Você concorda comigo que 2x mais 30 graus somado com 3x menos 15 é igual a 180? Você concorda comigo? Porque se ele é 180 graus aqui, a soma dos dois tem que dar 180 graus. Beleza? Então, como que eu vou fazer? 2x mais 3x, que eu vou pegar os de mesma base, né? 2x mais 3x é 5x. 30 graus menos 15 é mais 15 graus. Mas como assim você multiplicou um do lado de lá, um de cá? Que é igual a 180 graus. Quando eu tenho aqui, ó, 2 que multiplica x, 2 multiplica x, e esse x está com expoente 1, eu posso pegar os dois e somá-lo. Se um dos dois tivesse com expoente 2, daí eu não poderia, né? Só na multiplicação, divisão, você trabalha com expoente. Quando eu vou somar essas expressãozinhas aqui, e tiver com a mesma base, somente soma e mantém a base de x aqui, né? E o outro tá sozinho, aí você faz a igualdade, né? Aqui se você está trabalhando com igualdade de expressão, das expressões, certo? 2x com 3x, eu não posso 2x somar com 30 e nem 2x com menos 15. Eu tenho que somar letra x com letra x e os ângulos que estão sem a letra, fazer operações com ele. Então, 2x mais 3x, 5x, mais 30 mais menos 15. Então, ele tinha 30, estava devendo uma dívida de 15, pagou com 30, sobrou 15. 5x que soma com 15, eu não posso trabalhar esses dois. Por quê? Quando está somando, eu tenho que somar. Se eu tiver aqui, né, nesse caso o símbolo x, a letra x, eu teria que somar números que está multiplicando com a letra x. Nesse caso, eu não posso somar os dois aqui. Então, 5x é igual a 180 graus. 15 está positivo, eu vou passar para lá, negativo, subtraindo. 5x é igual a 180 menos 15 é 165. Agora, beleza. Eu não tenho soma nem subtração de nada, eu tenho uma igualdade. Na igualdade, se está multiplicando, passa dividindo. E se está dividindo, né? Se está multiplicando, eu passo dividindo. E se está dividindo,
eu passo multiplicando, né? Esse 5 tá multiplicando com x, eu passo para lá, dividindo. 165 dividido por 5, x é igual a 165 dividido por 5, vai dar 33 graus. Beleza? Agora eu tenho o valor de x, então eu posso resolver, correto? Como que eu vou resolver? O triângulo escaleno tem todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes, porém, a soma de todos os ângulos de triângulo tem que dar 180 graus. Logo, tendo o valor de x, eu sei, ó, agora eu só vou substituir o valor de x, ó. X mais 21 mais 2x mais 30 mais 3x menos 15 tem que dar igualdade de 180 graus. Agora vamos repor. Esse x, nosso x é 33, então 33 mais 21, só repondo o valor de x, mais 2 vezes 33 mais 30, mais 3 vezes 33 menos 15, que é igual a 180. 33 mais 21 é 54. Então, esse ângulo aqui, ó, do ponto B, é 54. Mais 2 vezes 33, né? Vai dar 66. Mais 30 é 96. Então, esse ângulo de dentro aqui ele é 96. Pessoal, aqui eu somei o ângulo, só vou apagar aqui para vocês entenderem. Aqui eu acabei somando o ângulo externo, né? E o ângulo externo, nessa questão aqui, eu não somo ela. Até é bom que acabei colocando a soma ali, eu não vou somar ela. Mas por quê? Vamos apagar aqui, só vou apagar aqui rapidinho. Até é bom, porque eu tinha acabado de esquecer de explicar essa parte também, ó. Esse ângulo externo, eu não posso somar ele. 2 vezes 33, né? Que é uma soma de 30, é igual a 180. E a soma desses dois aqui também é 180, repondo o valor de x, que é 33. Voltando, que eu tinha acabado, esqueci de explicar algo muito importante. O que acontece? Só vou apagar aqui de novo para fazer uma explicação para vocês entenderem, né? Quando eu estou trabalhando com os ângulos internos, eu não posso somar esse ângulo aqui. Por quê? Se os ângulos internos dá 180, os internos, fazendo essa conta aqui não deu 180, então já deu o valor dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos, né, de um triângulo é 180. A soma de todos os ângulos, né, externos é 360. Então tem que tomar esse cuidado, né? Se eu somar todos os ângulos externos, internos, né, aí vai gerar 360. Nesse caso, a soma dos ângulos internos é 180. Correto? Então, eu tinha somado esse valor aqui. Não pode somar os valores externos. Quando eu vou achar um valor de um ângulo interno, a não ser que peça externo, daí eu vou usar os ângulos. Mas, se pedir para achar, nesse caso aqui, um ângulo
interno, não pode esquecer para não somar, igual ali eu havia esquecido, né? O ângulo externo, só soma os ângulos internos. A gente usou esse ângulo externo aqui para achar o valor de x, repondo nos ângulos internos e achando valores dos seus ângulos, beleza? Então não pode, né? Aí, o que acontece? Nota aqui que eu peguei 2 ângulos, e a gente precisa calcular quem? O terceiro ângulo. Só para vocês entenderem que então agora, 33 mais 21 é 54. Que é esse ângulo do ponto B interno. 2 vezes 33 é 66, certo? 66 mais 30 é 96. Então, esse ângulo aqui interno é 96 graus. Agora, eu quero achar esse ângulo alfa aqui. Então, mais alfa é igual a 180 graus. Agora, eu coloco ele aqui. Então, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Beleza? Vamos continuar agora. 54 mais 96 é 150. Mais o ângulo alfa igual a 180. Esse 150 positivo vai passar negativo, né? Tá somando, passa subtraindo. Então, o nosso ângulo alfa é igual a 180 menos 150. Então, o nosso ângulo alfa, ele é igual a 180 menos 50, 30 graus. Então, esse ângulo alfa aqui, 30 graus, somando tudo, 180. Então, para achar um ângulo interno, tem que somar somente ângulos internos, que eu havia somado ali o ângulo externo junto, não pode. Que aí a gente vai chegar num resultado bem diferente do que esperado. Então, a nossa resposta, ângulo alfa, 30. Correto? Pessoal, aqui foi um breve vídeo. Terá mais vídeos explicando os outros triângulos, né? Tem triângulo retângulo e assim por demais, né? A gente vai trabalhar também o hexágono, né? Que também trabalha com triângulos internos, a soma de... para dar um hexágono, né? A gente usa 6 triângulos. A gente vai ver o quanto essas fórmulas aqui da base de triângulos vai ajudar nós nos próximos exercícios, certo? Alguma dúvida deixa aí, algum erro que eu cometi também, deixa nos comentários. E vamos para lá aprender matemática. Todos, volta o vídeo, né? Dá mais uma olhada assim, vê o que não ficou bem claro para você, volta, analisa, pausa, vê a solução e aplica, certo? Muito obrigado, curte o vídeo, se inscreve no canal.